Fala pessoal, começando pessoal. mais um vídeo por aqui. Então, amor, de onde a gente saiu? A gente saiu de Antequeira, Exato. então agora a gente está seguindo viagem, depois de bastante tempo em Antequeira, mas agora a gente tem que seguir viagem, porque como vocês já sabem, sobre o nosso vídeo de entrar, sair daqui, o tempo que a gente tem para ficar dentro do Espaço Shen, a gente tem que seguir viagem, a gente tem que ir para fora do Espaço Shen, e a gente tem o quê? A gente tem uma semana e meia. Uma semana e meia, mais ou menos. Hoje é 10 dias. quarta-feira. A gente tem esse final de semana e o próximo. E a gente trabalha durante a semana, de segunda a quinta. Então, hoje é uma quarta-feira, a gente estava trabalhando, a gente já trabalhou. Bastante. E agora a gente tem que rodar pelo menos, seja 1 hora todos os dias, 1 hora, 2 horas nos dias que a gente trabalha. Então, todo o intervalinho que a gente vai tentar rodar o mais rápido Até possível. porque daqui a pouco mais a gente tem que voltar a trabalhar. Até porque a gente tem que voltar a trabalhar. Então a gente roda o máximo que a gente consegue durante os dias que a gente trabalha. E nos dias que a gente não trabalha, a gente vai rodar bastante também para tentar chegar no nosso destino, que vocês vão saber. Se nos acompanhar no Instagram, vão saber antes de quem nos acompanha no YouTube. Mas vocês vão saber algum vídeo aqui. A gente nesse momento tá indo pra Granada. A cidade de Granada é a 100 km mais ou menos de Antequeira. A gente reservou 1h50 pra fazer isso. Tomara que dê tudo certo. Mas é isso, a gente tá agora, que é 4h30 da tarde, mais ou menos. Tá 12 graus. Em Antequeira, que já é uma cidade mais friazinha, tava 14. Então a gente já tá sentindo a temperatura aí diminuindo. Mas bom, isso faz parte. Provavelmente chegar lá, colocar casaco. Mas então é isso, hoje. Então o nosso objetivo é só chegar a Granada. A gente encontrou um shopping, a princípio a gente vai ficar por lá. Se não, eu também encontrei um mercado bem pertinho do shopping, então um dos dois provavelmente dá pra ficar. A cidade de Granada tem zona de baixa emissão, como a gente já comentou várias vezes sobre isso. Como quase todas as cidades da Espanha, cidades grandes da Espanha. Na Espanha é assim, ó, cidades acima de 50 mil habitantes têm zona de baixa emissão. Então a primeira coisa que eu faço é ver a população da cidade. Granada tem 233 mil, então Granada tem zona de baixa emissão. Mas uma coisa que é bem interessante é que a gente viu que tem umas placas que avisam quando é zona de baixa emissão. E a gente não viu em lugar nenhum. É, que a gente evita elas, né? Mas mesmo a gente já chegou muito próximo. Isso, é verdade. E não viu Já placa chegamos muito dizendo assim, que não pode, ó. Teve uma vez, na verdade, em Marbella, que talvez a gente tenha entrado numa rua que não podia. A gente entrou e andou 2, 3 metros, Isso, já fez a volta, mas não tinha nenhuma placa indicando. Mas ok. Então, estamos indo a Granada, vamos dormir por lá. Amanhã é quinta-feira, amanhã a gente trabalha um montão. A princípio a gente fica por lá de novo, porque a cidade grande mais próxima é a 3 horas. E a gente não vai ter 3 horas pra... Exato, eu acho que amanhã não vai dar pra rodar, mas vamos ver também, né? Então vamos indo pra Granada e mostrando um pouco pra vocês o caminho. Essa vista aqui não te lembra quando a gente estava em Mendonça, indo para o Chile, a vista das cordilheiras, ainda muito de longe, claro, mas a primeira vez que a gente botou o olho de longinho numa neve, foi exatamente assim, foi exatamente com essa vista. Pessoal, para quem não teve a oportunidade de conhecer a neve, é fenomenal, assim, Isso que nós não conhecemos a neve caindo. A gente conhece a neve, claro, assim, à distância, mas a gente, quando passou pela cordilheira,
lá, Argentina, Chile, pela Cordilheira dos Andes, a gente viu muita neve no chão, então a gente meio que mergulhou os pés na Eu não neve, sei se vocês fizemos sabem bolinha de neve, gente jogamos um contou no isso pro outro. A gente andou, a gente foi de carro de Florianópolis a Santiago, na verdade, a Vinha del Mar. A gente não foi de carro. A Desculpa. gente foi de A gente Clio. foi de Clio. A gente tinha um Clio. E a gente foi de Clio de Florianópolis até Vinha del Mar. Então a gente atravessou as cordilheiras de carro. Não, de carro não, de Clio. De Clio. E a Então- gente pegou, inclusive, foto e tiramos foto. Eu não lembro se era um Chevette ou um Monza que tava atravessando a cordilheira. Então, assim, é por isso que a gente sabe que o Tuga, ele é um motorhome velho pra caramba, a gente é totalmente consciente disso, mas a gente se inspira em coisas que a gente já fez, claro, mas também quanta gente na América, quantos youtubers tem na América que vão até de Ushuaia até o Alasca de Kombi. Então, Tem uns que foram nossas inspirações. isso. E pra quem não conhece é o Vibe de Dois, mas acho que todo mundo que tá aqui conhece eles de alguma forma. A gente já foi em encontro deles da Florianópolis, eles são de Floripa. E eles foi uma das nossas inspirações para fazer o que a gente tá fazendo hoje. E isso que a gente tá falando agora nesse vídeo, o Tuga é um motorhome de 92. Pessoas viajam a América toda em combis de anos 80. dos anos 80. A gente atravessou as cordilheiras, atravessou do Brasil até o outro lado, até Até o Chile, com um Clio de 2006. Isso, de Florianópolis, acho que era. Acho que era. Mas De Florianópolis até Viña del Mar, se eu não me engano, dava algo como 35 horas. Claro, a gente fez essa viagem em 12 dias, mais ou menos. ida e volta, então. Ida e volta, Ida, toda a volta, viagem. toda a viagem. E, claro, é pesado? Sim. Mas ao mesmo tempo, gente, é super possível. Exato. A gente acaba... Vocês podem estar pensando isso hoje de nós. Ah, mas como é fácil, eles têm liberdade geográfica, por isso que eles estão fazendo isso. Sim, é por isso que a gente está fazendo isso. Mas eu e o Thiago, a Mas gente sempre viajar- foi muito de se aventurar. Pra vocês terem uma ideia, a viagem que a gente fez comemorando nosso 1 ano de casamento, a gente... Primeiro, a gente tinha decidido ir a Porto de Galinhas. Então a gente reservou hotel e voos, ida e volta a Recife, se eu não me engano. Porto Alegre. Isso. E decidimos alugar um carro lá. E na verdade a gente procurou van, procurou coisas pra ir até o hotel. E depois a gente viu que depois o valor de uma van faria a gente alugar um carro e viajar lá. Aí, Não ficar só dentro do depois do avião comprado, aquele sempre a tarifa mais barata que não dá pra remarcar, e o hotel também, na verdade era uma pousada, mas ok, já reservados, a gente acabou decidindo rodar 4 estados. A gente então, depois de ter tudo isso, e como a gente decidiu alugar o carro alugado, a gente decidiu que a gente podia andar alguns estados do Nordeste. E pra vocês terem ideia, a gente na época fez uma viagem o quê? De 7 dias, mais ou menos? Foi 10 dias, eu acho. 10 dias? Acho que foi. E a gente acabou. Com os voos, né, que demoram um dia pra ir, um dia pra voltar. E a gente acabou no fim, andando 5 estados lá do Nordeste. Então eu e o Thiago, a gente sempre foi muito aventureiro. O Thiago sempre esteve muito acostumado a dirigir. É algo que por um tempo ele trabalhou dirigindo um monte, sempre gostou de dirigir. Eu não dirijo, não sei se eu já disse isso aqui antes, mas eu não dirijo. Eu não dirijo por quê? Porque eu reprovei 3 vezes na prova prática, na baliza. E o Detran desistiu dela, o Detran falou, Não, tu é que não. era assim, ó. Na época, foi assim, eu decidi começar a fazer a prova. Na época, logo que eu fiz meus 18 anos, e meu pai me convenceu e disse que eu tinha que fazer. Aí, ok. Fiz aula teórica, prova teórica, na minha época tinha simulador, fiz o simulador, fiz aula prática. Aí fiz a primeira prova prática, rodei, fiz mais umas aulas, rodei, fiz mais umas aulas, rodei. Aí, meu aniversário era no meio do ano, mas eu acabei deixando pra fazer essas aulas práticas e as provas práticas no fim do ano. Porque eu não tava conseguindo trabalhar de segunda a sexta, 8, 9 horas por dia. Na época eu fazia faculdade, então eu estudava de segunda a sexta à noite, sábado de manhã com frequência. Então tava muito pesado. Aí eu decidi esperar as férias da faculdade lá em dezembro. E aí então,
acabei sendo reprovada e aí em dezembro eu recebi a notícia da minha bolsa de estudos pro México e eu fui pro México em janeiro. Quando eu voltei já tinha vencido e eu tinha que começar tudo de novo. Mas o que a gente quer te dizer com isso tudo é que se tu tem o sonho de fazer uma road trip, uma viagem aí pela estrada, seja de moto, seja de carro, seja de van, seja de motorhome, de caminhão, de ônibus, até de bicicleta. O que eu quero te dizer com isso é que não deixa de fazer as coisas pelo que os outros vão falar. Confia em ti mesmo. Não deixa de fazer as coisas também assim, eu tenho pouco dinheiro, mas eu tenho esse carrinho aqui, cara. Vai, nem que seja que nem a gente tá falando, não é, mas eles têm liberdade geográfica. Não, mas vai fazer um negócio no final de semana. Faz uma viagem, faz uma pequena viagem. Pega férias na empresa, vai. Vai. Por quê? Eu vou dizer uma coisa que eu não lembro quem era o casal, porque isso eu vi tranquilamente há uns 8 anos atrás. Era um casal que decidiu andar toda a Patagônia com o carro deles. Eu acho que era um Sandero, algum carro assim bastante popular. E eles falaram que eles ficaram alguns anos juntando dinheiro, pensando em comprar um motorhome ou uma van, transformar. E eles acabaram, chegou um momento que eles disseram, não vamos deixar para depois, vamos com o dinheiro que a gente tem, com o carro que a gente tem e vamos aproveitar. Então, claro, isso tudo precisa de planejamento, e eu digo isso como gestora financeira, então tudo precisa de muito planejamento, a gente tem que ser pé no chão, mas a gente também tem que ser sonhador. Porque se a gente não sonhar, a gente não realiza nada. Então é o que eu falei, vai ter gente, eu falei isso num outro vídeo, vai ter gente que vai ver o nosso motorhome e vai dizer, mas um motorhome velho assim... Pra nós é a realização de um sonho. Exatamente. O europeu muitas vezes aqui nos trata tipo, nossa, mas um motorhome desses? E a gente tá nem aí, porque eles com a vida deles e a gente com a nossa. Então às vezes a gente tem que ligar menos pros outros e focar mais no que a gente quer, no que a gente acredita, nos nossos objetivos, porque ninguém vai fazer por nós. E acredita em ti, acredita no que tu tem. Porque assim a gente pode pensar, meu carro é muito velho, meu carro vai estragar. Quem disse que tu vai comprar um carro novo e não vai estragar? Tu vai comprar um carro zero e não vai estragar? A gente aqui já teve problema com o Tuga, mas a gente já viu vans novíssimas, assim, em 2020, parado na estrada, estragado também. Os meus pais tiveram um Voyage, que na época eles compraram zero, quando eu era entre criança e adolescente, que o motor pifou e depois foi constatado que era um problema daquele lote e foi substituído o motor e tudo mais, tava na garantia, mas ninguém tá livre, sabe? Claro que estatisticamente, quanto mais antigo, mais problema dá. Mas também é mais barato para consertar. Assim. Exatamente, às vezes é mais fácil de encontrar peças, às vezes as soluções são um pouco mais fáceis. E independente de qualquer coisa, eu nos últimos dias tô tentando colocar uma coisa na minha cabeça, porque às vezes a gente se inspira em quem tá na internet e a gente acha que a vida dos outros é perfeita e que são super, meu Deus, super zen, e que não tem problemas, e que não se estressa. Não, a gente tem problema, a gente se estressa pra caramba. Mas eu nos últimos dias tô tentando colocar algo na minha cabeça que é aproveitar mais a jornada. A gente vê muita gente falando sobre isso na internet. E é muito fácil aproveitar a jornada quando as coisas dão certo. Que é difícil. É que a gente fala de, por exemplo, assim, um monge, ele se isola do mundo por causa das tentações, para ficar na paz interior, a maior paz. Qualquer retiro religioso, Qualquer seja retiro, temporário, definitivo. Mas quando tu tira todas as tentações, todos os problemas da tua vida, aí é fácil ter paz. Eu vou tirar todos os problemas, ficar um mês num lugar que todo mundo resolve tudo que eu preciso fazer, a comida tá na mesa, eu me deito, eu tenho massa. Assim é fácil. O difícil é tu manter a paz interior e a paz de espírito quando os problemas estão acontecendo. Quando tudo dá errado. E a gente passou por isso aí nos últimos tempos. Então a gente aqui, desde que tá com Tuga, agora inclusive a gente faz pouco que fomos em uma autoelétrica. E depois de ir na autoelétrica, pisca-alerta voltou a não funcionar, agora a buzina não tá funcionando. Já entrou muita água aqui dentro da chuva. Já consertei 10 vezes o lugar onde entrou água. Tivemos muito problema de energia, agora parece que tá resolvido depois de um monte de coisa que a gente fez e gastamos muito com isso também. Então é isso. Mas então eu acho que a gente tem que focar às vezes no durante.
E eu sou uma pessoa que tem um grande problema com isso. Eu sou muito imediatista e eu quero ver as coisas acontecendo. Eu não quero, tipo, por 2 anos, por 5 anos, guardar dinheiro pra poder fazer uma coisa no futuro. Não, eu queria hoje ganhar na loteria, ter dinheiro pra poder fazer as coisas. Eu não sou tão imediatista, mas eu fico muito brabo de consertar até às vezes a mesma coisa. Eu fico com raiva de ter que fazer de novo, mas eu já consertei isso, eu quero andar. Eu quero não andar de distância, mas de progredir. De progredir, eu já consertei isso. Então se eu tiver que consertar, eu conserto outra coisa. Isso não me irrita tanto. Mas eu na viagem eu quero andar pra frente. Eu não quero ter que voltar pra um lugar que a gente já esteve, eu ficar muito tempo parado num lugar, eu não quero isso. E claro, cada pessoa é diferente. Mas a gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir. Se tu tá se planejando pra morar fora, pra viajar, pra qualquer coisa do tipo, tu tá guardando dinheiro e muitas vezes se privando de algumas coisas, de comprar certas coisas, de fazer certas coisas por causa do dinheiro, pensa que vai valer a pena. Essa é a jornada. Aproveita. E além disso, eu diria, dinheiro não cai do céu, claro, então a gente não pode simplesmente querer hoje e executar hoje, isso é impossível para a grande maioria de nós, meros mortais. Mas também não espera 20 anos guardando dinheiro até tu ter a situação perfeita, porque talvez a situação perfeita não chegue de várias formas diferentes. Talvez tu não esteja mais com aquela pessoa, talvez a tua própria vida acabe, talvez teus objetivos sejam diferentes. Talvez alguém precise da tua ajuda e não te permita fazer certas coisas. Então, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer. E às vezes não vai ser da forma que a gente quer fazer. Tu não gostaria de comprar um motorhome de 100 mil euros? Claro. Eu gostaria. Mas levaria anos, talvez levaria uma década ou mais pra gente conseguir guardar esse dinheiro pra comprar um motorhome. 100 mil euros, acho que essa é a segunda opção ou mais. Então, valeria a pena? De certa forma, sim. Mas será que a gente vai estar vivo daqui a 10 anos? Será que a Pup vai estar viva para fazer essa aventura com nós? Será que não vai ter alguém que precisa de nós? Será que talvez a nossa realidade de trabalho não vai ter mudado? Então, a gente não tem como prever. Então, a gente tem que aproveitar. E vocês fiquem aproveitando aqui essa vista maravilhosa enquanto a gente tagarela por aqui. Então, gente, nós chegamos em um shopping correndo. Eu tinha que trabalhar às 6 da tarde. A gente estacionou o carro 6:02. Deu tudo certo. Consegui trabalhar, tudo tranquilo. Mas tivemos um problema. Descobrimos que no shopping não poderia dormir. Isso. Eles tinham placa avisando, um funcionário nos avisou também. Então, o shopping funciona até às 10, a gente podia ficar até às 10, agora é 9:30 mais ou menos. Seria passar 10:30, mas... Isso, os funcionários do shopping saem um pouquinho depois das 10, mas é isso. Mas como a gente tava cansados, a gente trabalhou, a gente dirigiu bastante, então a gente decidiu procurar um novo lugar pra dormir. Agora tá frio também, ó, todo mundo de casaco. E a gente já tá podre de cansado, mesmo sendo 9:30 da noite. Tá 10 graus, sensação de 6. Granada é uma cidade bem mais friazinha. Claro, dentro do motorhome é muito quentinho, dificilmente a gente passa frio. Eu diria que a gente normalmente passa frio aqui dentro quando tá tipo 3, 4 graus. Isso. E a sensação térmica mais baixa que a temperatura não nos afeta muito, porque normalmente é tipo 10 com sensação de 6 por causa do vento. Por causa do vento, não tem vento. O vento não nos afeta. Então não faz diferença pra nós. Então tá tipo uns 10 pra nós. Aí achamos um outro estacionamento pra dormir. Isso. Aqui... Estamos nos sentindo inseguros? Não. Mas também não tão seguros. A gente tem muito uma coisa de que a gente gosta da comunidade de motorhome. Então a gente gosta de estar em lugares que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 motorhomes. E além disso, aqui é um estacionamento razoavelmente na rua. Vamos imaginar que é tipo um mini bairro de comércio. Isso. Cada um desses comércios tem o seu estacionamento. Alguns um estacionamento compartilhado com o vizinho do lado, outros um estacionamento privativo. Mas é tipo na rua, assim, não tem cancela, não tem nada. Gigante que tem uma loja de brinquedos, tem uma loja de esportes, tem uma Leroy Merlin, tem uma loja que vende equipamento eletrônico, tem uma loja de colchão e tem um McDonald's. Isso. Então é meio conjunto comercial com estacionamento aberto. Então a gente vai ficar por aqui essa noite, se tudo der certo.
Desculpem. E esse vídeo não acabou. Essa é a saga pra chegar até o nosso local de destino final. Exatamente. Que Esse é ainda apenas vocês o não começo. sabem. É um Amanhã de mistério. manhã a gente grava. Amanhã durante o dia a gente grava um pouquinho da nossa Isso. rotina. Amanhã Isso vai é ser- algo que a gente tá Isso. devendo pra Estamos devendo vocês. bastante. Principalmente no Instagram. Acompanhem nós no Instagram se quiser saber a nossa rotina mesmo. Então, amanhã a gente quer compartilhar um pouquinho da rotina. Amanhã a gente tem que trabalhar um montão. É amanhã um dia parado. Amanhã a gente não vai se deslocar. A gente amanhã até conseguiria. É assim, se a gente olha no Google Maps e dá uma distância de 2 horas, a gente vai levar 3. É. Talvez 2h30, 2h40, É. mas perto de 3. Então a cidade mais próxima, que é uma cidade pequena, Desculpa, tá a pessoal. 3 horas de distância. Eu Uma daria umas cidade 4. grande, tá umas 13h30 daqui. Daria umas 4h30, assim. E amanhã a gente tem que começar a trabalhar meio-dia, É, e a então gente ficaria tem- muito isso. cedo pra levantar. Aqui também amanhece 8h30. E amanhã a gente trabalha até quase meia-noite. Então E falar ficaria assim, muito mas, puxado. mas vocês estão acordar, tem que trabalhar meio-dia, mas dá pra acordar às 7 e sair. Não, teria que acordar às 6 pra chegar com certeza. Só que depois Isso. amanhã a gente trabalha até às 10, 11 da noite. E Isso. daí, na sexta a gente quer dirigir bastante. Então, Isso, na sexta o plano é dirigir tipo 10 horas. Então, e se a sábado gente- e domingo também. e eu vou dizer, pra quem não sabe, nunca dirigiu um carro grande, um ônibus, um caminhão, coisa assim. Isso aqui cansa o dobro do que um carro. Então, O Thiago muito nunca cansativo. se mexeu, que nem a gente fala, pra, tipo, dirigir 10 horas. Isso nunca foi um problema pra ele. Mas com o com o motorhome, motorhome tem sido. Às vezes ele dirige 4, 5 horas, ele diz, tá cansado. Então, às vezes a gente via gente na internet, outros youtubers falando, mas é muito cansativo. A gente pensa, poxa, mas é 3 horas. Dirigiu 3 horas e falou, vou parar, vou descansar, vou dormir e amanhã eu continuo. É. E aí eu pensava, É um pô, pouco mas diferente. vai, Infelizmente, eu cara. não ajudo o Thiago nesse sentido. Eu posso ajudar com mapa, puxando assunto, colocando música, mas não é mais que isso. Então amanhã a gente mostra um pouquinho da nossa rotina e mostra. Bom dia! Bom dia, pessoal. Novo dia começando. Como a gente falou hoje é GG trabalhar. É. Nada mais, sem Nada mais. nada muito especial. Não. Bom, Trabalhar e se preparar fisicamente, psicologicamente pra amanhã dirigir muitas horas. isso pro Thiago. Isso. Bom, além disso, a gente pensou em passear aqui por Granada, mas é tudo meio longe. São lugares que a gente não pode ir de motorhome, lugares que demoraria pelo menos 1 hora pra ir, pelo menos 1 hora pra voltar. Os lugares que a gente queria ir abriam 9h30, 10 horas e a gente tinha que trabalhar meio-dia, então Então, não tem como. acabou se tornando impossível. Então o que a gente fez hoje de manhã? Nada. Descansou. A gente dormiu um pouquinho mais, Isso. porque o final de semana vai ser bem puxado. A gente agora é 11h30, a gente já tá se organizando pra começar a trabalhar. E é isso. Esse vai ser o nosso dia. A gente promete que futuramente a gente volta a Granada e vai fazer um vídeo pra vocês de Granada. Queremos, inclusive, Mas, passear, mas dessa vez Mas não deu. Dessa vez não vai dar. Por que não deu? Se as mecânicas fossem mais honestas, a gente teria tido mais tempo. Ou mais rápidas. Mas, como elas são desonestas e lentas, a gente tá fazendo o que dá. É. Porque a gente tem o limite dentro do espaço Shen. Então, segue o baile. É isso. Então, vamos lá, que o nosso dia tá apenas começando. E a gente volta ou hoje de noite ou amanhã. Exato. Até lá.